Ela teve o favorito completamente perdido no tabuleiro. Não uma vez, duas. A jogadora de menor rating construiu mais de um ponto de vantagem contra um dos jovens astros do circuito e teve a partida ganha na mão em 2 momentos diferentes. O que ela fez com essas 2 chances é a aula mais dura do xadrez. Serbia Open, xadrez clássico, porque converter é a coisa mais difícil que existe no tabuleiro e como o relógio decide o que o rating não decide. Bora! Se você quer aprender a não deixar escapar uma posição ganha, fica até o fim. Deixa o like e se inscreve no Cheque Global. Bora! Vamos lá. E4, C5, siciliana, cavalo rei, D6. Variante Moscou. Bispo B5, cheque, o cavalo bloqueia e o bispo recua para A4, um lance que quase nenhum humano faz. Cavalo desenvolve, roque E6. A branca foge da teoria e leva para o terreno dela. C4 fecha o centro num aperto tipo Maroxi. Bispo E7, cavalo-dama, roque preto, D3 sólido, A6, H3 dá respiro. Quase 12 minutos aqui, primeiro sinal de que a posição é mais rica do que parece. Torre B8, bispo E3, a dama preta em C7, torre para C1 e B6, fianchetto. Manobra pura. D4 abre o centro na hora certa, a troca, o bispo recaptura no centro e o cavalo salta para E5, o posto dos sonhos. 11 minutos para achar. A dama branca se conecta, o bispo preto espia a diagonal longa, o cavalo branco recua para D2 e o cavalo preto vai para G6. Cada peça procurando o quadrado ideal. Bispo E3 de novo, o bispo preto recua para o canto em A8, A3 segura, torre para C8, B4 ganha espaço na ala da dama, a dama volta para D8, o bispo branco reposiciona em B3 mirando o rei e o bispo preto acha C6. A de menor rating joga com um plano claro, espaço e pressão. F4, a branca avança na ala do rei, ganhando ainda mais espaço, e o bispo preto recua para D7. E olha a barra de avaliação, mais de um ponto para brancas. Deixa isso assentar. A jogadora de menor rating está passando o rolo no favorito. E aqui o primeiro tropeço. E não foi o relógio, 36 minutos tranquilos no relógio dela. E5, empurrando o centro cedo demais. Parece o lance natural do ataque. Mas abre as linhas e deixa o adversário respirar. O certo era manter o aperto sem pressa. De mais de um ponto, a vantagem escorre para a igualdade num só lance. Converter é difícil, o primeiro passo em falso apaga meia hora de bom trabalho. O peão preto toma no centro, a branca retoma, o cavalo preto abocanha o peão de E5. Bispo F4 atacando, o cavalo recua para G6, o bispo captura em B8. Ganhando a qualidade, a torre retoma, o cavalo branco pula para E4 central, a dama preta em C7, o rei branco para o canto em H1, a troca de cavalos, a branca retoma. A poeira baixa, as trocas se compensam e a partida vira uma faca de 2 gumes. E agora é o favorito que treme. Pranav, o astro, joga F5. E é um erro sério. O peão avança querendo abocanhar o cavalo, mas larga a casa E6 e expõe o próprio rei. Num lance, a máquina vira a chave de novo. A branca está ganhando outra vez mais de um ponto. Segunda vida na mão da Azaré. Mas ela pisca. O melhor era claro, cavalo para C3, mantendo o cavalo ativo e o aperto em cima do rei preto. Em vez disso, o cavalo recua para D2 passivo. E a segunda vida vai embora também. 2 lances vencedores, 2 hesitações. Contra um jogador desse nível, cada chance que você não fecha, ele devolve com juros. O rei preto para o canto, C5 tenta abrir, o peão preto toma, o bispo branco captura em E6, o bispo preto reposiciona em C6 e agora repara no relógio. Cavalo F3 e nesse único lance a branca torra 12 minutos. Despenca de 17 para menos de 6. O bispo preto crava em E4. Do outro lado, o astro segue com 20 minutos, respirando fundo. 49 segundos. É o que sobrou no relógio da branca quando ela pega o peão em C5. E esse é o lance que perde. O que segurava o equilíbrio era a dama para E3. Sob pressão de tempo, o terceiro passo em falso é o fatal. A posição estava nivelada. Agora despenca de vez. E o bote, cavalo para F4. Garfo ataca a dama em E2 e o bispo em E6 ao mesmo tempo. A dama precisa fugir na hora. E a posição branca, já rachada, não aguenta o estrago. O astro esperou a hora exata e ela chegou com a rival sem tempo para calcular a defesa.
A dama foge para A6, ainda catando um peão no desespero. O cavalo preto vai para H5, a dama tenta C4, mas a torre preta invade a segunda fila em B2. O bispo branco se atira em D5 e a dama preta pousa em G3, ameaçando mate em G2. A torre branca defende, o cavalo volta para F4. A rede se fecha e o relógio da branca marca só segundos. O bispo branco tenta limpar em E4, a torre preta esmaga em G2, o bispo pega F5, a dama preta abocanha o cavalo em F3, a dama branca tenta E4, a torre dá cheque e some a torre branca, o rei retoma, cavalo E2 com cheque, o rei foge pro H2. A branca só empilha lances porque o relógio não deixa pensar. Dama F2, cheque e acabou. A dama e o cavalo pretos teceram uma rede que o rei branco não escapa, e a Maltsevskaya estende a mão. Faltou pouco para a maior zebra do ano. Ela teve o favorito perdido 2 vezes. Mas converter contra um astro exige tempo e sangue frio, e o relógio levou os 2. E a precisão da partida no ar, Maltsevskaya de brancas, 92%. Pranavanand de pretas, 95%. 100 seria o jogo perfeito da máquina. Acima de 90 é xadrez de altíssimo nível. E fecha uma das partidas mais cruéis do ano. A lição não é sobre talento, é sobre a parte mais difícil do xadrez, converter. A de menor rating superou o favorito no tabuleiro, chegou a mais de um ponto de vantagem e teve o jogo ganho na mão 2 vezes. O que faltou não foi força, foi tempo e nervo. Cada chance não fechada virou uma vida nova para o adversário. E o astro, calmo no relógio, transformou a terceira falha dela num garfo e num mate. Guarda essa, quando você está ganhando, o perigo não é a força do rival. É o seu próprio relógio. Deixa o like, se inscreve que amanhã tem mais. Até já.